E aí, meus Herculores, veio à tona tudo aquilo que a gente já previa. Ou que você poderia dizer, eu já sabia, Jota. É que Bolsonaro, mais cedo ou mais tarde, o bichinho tentaria dar um golpe. E ele deixou isso bem claro, ó, já faz tempinho. Se você fosse hoje o presidente da República, você fecharia o Congresso Nacional? Não há a menor dúvida, daria golpe no mesmo dia. No mesmo dia. Não funciona! Mas quando eu avisei em 2018, muitos colegas minhos meus diriam, não, se não prestar, gente, tira. É só o jeitão dele, que ele fala muita besteira, mas ele fala assim a linguagem do povo e BBB e bababá. Aí, com a delação premiada de Cid, delação essa que Arthur Lira disse ser contra. Não esqueçam disso, meus ecológicos. Pronto, explode tudo o que aconteceu nos bastidores depois que Bolsonaro perdeu as suas eleições. Que ele não ganhou, só que tentou de tudo, mas o Nordeste quis fazer de tudo, mas não deu certo. E aí que ele ficou em silêncio. E aí foi quando ele estava em silêncio. É porque estava trabalhando. Eu afirmo que é fraude. Agora, é bem verdade que eu disse que a Polícia Federal e Xandão não iriam negociar uma delação premiada se o negócio que ele tinha para dizer não fosse do balacobaco. Porque a Polícia Federal e Xandão já sabem de muitas coisas, já tem muito material. Então, para fazer a delação, o Cid tinha que mostrar algo assim, ó. Olha, eu tenho e vocês não têm. Eu vi uma bonequinha no E aí a gente fica sabendo hoje que em um dos depoimentos que compõem a sua delação premiada, fechada com Polícia Federal, Xandão tá sendo mala, tá soltando assim em doses homeopática. Pois é, Cid relatou que logo após a derrota no segundo turno das eleições, o então presidente Jair Bolsonaro recebeu em mãos do assessor, o Felipe Martins, uma minuta de decreto para convocar novas eleições, que incluía prisão dos adversários. Quem seriam esses adversários? E Alexandre de Moraes? Você imagina quem seria preso? E para quem não lembra, esse Felipe Martins foi aquele assessor de Bolsonaro que fez o gesto WP, White Power, durante uma sessão no Senado em março de 2021. O movimento é ligado a grupos de supremacia dos brancos. E o bichinho acha que não tem uma gota da África no sangue dele? Pois bem, gente, no documento, o Ministério Público Federal listou uma série de comentários feito por Felipe nas redes sociais em ocasiões anteriores, com expressões simbólicas da extrema direita. Tem muita coisa no perfil dele que deixa bem claro que esse olavista, que ele é olavista, e você sabe, né? A pessoa ser olavista, ele já diz assim quem ele realmente é. Eu sou ladrão, rapaz. Eu não gosto de trabalhar, não. Sou ladrão. Tá, mas vamos continuar aqui que a conversa é boa. Segundo o Cid, Bolsonaro submeteu o teor desse documento que ele recebeu aí do Felipe Martins, essa minuta. Ele foi conversar com militares de alta patente. E eu digo ou não digo? E eu digo, Cid falou que o então almirante Garnier manifestou-se favoravelmente a um plano golpista durante as conversas lá nos bastidores. De rapaz, é pra dar golpe, é pra dar golpe, eu tô dentro. Só que pra nossa sorte não houve adesão do exército nem da aeronáutica. Bem, eu já disse em vídeos anteriores aqui que o exército é legalista. Muitos assim, não concordo não, ele sempre é golpista. Calma aí, meu Herculóide. Olha, o exército, para sair nas ruas, ele precisaria da autorização da maior parte do povo brasileiro, como aconteceu em 64. A conspiração dos grupos de extrema-direita estava em pleno vapor e uma das ações do Jango desencadeou de maneira antecipada o golpe do Brasil de 64. Vocês sabiam? Lá em 13 de março de 1964, ele realizou um comício na Central do Brasil. Esse comício, ele mobilizou ali por 150 a 200 pessoas. Naquele momento, o João Goulart, o Jango, reassumiu
o seu compromisso com a realização das reformas de base. Bote aí, menino, no seu livro de história. Lembro não, bote no Google, dá uma googada. Olha só, a reforma de base era a reforma agrária, era a reforma tributária, era uma reforma eleitoral, era uma reforma bancária, era uma reforma urbana e era uma reforma educacional. Tudo aquilo que a elite, que a extrema-direita do Brasil odia. Naquele momento, o discurso de Jango deu a entender que o presidente havia abandonado a política de conciliação e que partiria para a defesa de reforma de base junto a movimentos sociais. Aí o que foi? Teve uma reação imediata do conservadorismo brasileiro, da extrema-direita, em 19 de março, com a Marcha da Família, com Deus pela liberdade. Essa passeata mobilizou mais de 500 mil pessoas em São Paulo contra o comunismo e reivindicando a intervenção dos militares na política brasileira. No dia 31 de março, uma rebelião organizada pelo Olímpio Mourão deu início ao golpe civil-militar. Olímpio Mourão, viu? Faz uns 400 anos, por aí, desde quando eu nasci no mundo. Olímpio Mourão era comandante da 4ª Região Militar e iniciou uma rebelião em Juiz de Fora. Suas tropas marcharam em direção ao Rio de Janeiro com o objetivo de derrubar o governo. A rebelião de Mourão contava com o apoio do governador de Minas Gerais. Minas Gerais sempre foi golpista. Desculpa os mineiros, que são gente democrata, que são pessoas aí a favor de democracia, mas a gente sabe que o pessoal ali de Minas Gerais tem muito golpista. Pois bem, o governador na época que apoiava era o Magalhães Pinto, e no primeiro momento foi vista aquela rebelião até com uma certa desconfiança pelas próprias Forças Armadas, pelo próprio Castelo Branco. Você sabia disso? Cadê seus estudos? E aí que entra o exército brasileiro, que ficou marcado na história como golpista. E agora quem vai ficar marcado na história do Brasil é a Marinha do Brasil, graças ao almirante Almir. Parabéns, almirante! Você sujou o branco da Marinha. Olha, e você que assistiu o vídeo até aqui, você que está aqui pela primeira vez nos assistindo no YouTube, eu peço que você venha fazer parte da nossa família e se inscreva no canal. Você pode dar um valeu, que é bem aqui assim, você pode dar like, você pode comentar, fique à vontade, você pode até virar membro. E se você tiver pelo Facebook, você também compartilha, você também curte, você também comenta e você pode dar uma estrela, fica bem aqui, vira uma estrela. E agora, voltando, é importante entender que essa adesão ao plano de golpe representa bem mais que uma simples obediência hierárquica, por assim dizer. Olha, gente, trata-se do mais alto lunático dos bolsonaristas dentro do militarismo de alta patente no Brasil, a ponto de repetir a mesma postura antidemocrática do seu ídolo, que se recusou a passar a faixa presidencial para o Lula. E na mesma toada, para evitar prestar continência a Lula, que é o chefe soberano das Forças Armadas. O Almir protagonizou uma inédita quebra de protocolo ao se ausentar da tradicional cerimônia de passagem do comando da força. E oi, aqui tão importante quanto falar da delação de Cid, é importante contar a história do ovo da serpente, da ditadura que se desenvolveu dentro do governo de PT. Gente, isso aqui que eu vou dizer pra vocês, vocês não vão assistir em outros canais. Sabe por quê? Porque eu vou falar da história de como se desenvolveu esse tal almirantezinho. Esse almirante iniciou sua carreira militar, não coincidentemente, ali em 1970, no auge do AI-5, Ato Institucional número 5, que foi o mais árbitro da ditadura. Na época, aos 10 anos, ele foi aluno do curso de formação de operários na extinta Escola Industrial do Comandante Magno de Carvalho. Aos 17 anos, ele graduou como técnico das estruturas navais na Escola Técnica Arsenal da Marinha do Rio de Janeiro. Agora veja que interessante, que chama a atenção. Nesses mais de 40 anos de militarismo, foi em governos de PT com Lula em 2003 a 2010 e especialmente com Dilma em 2011 a 2016 que ele subiu de patente. E o mais interessante, todas as vezes, ou melhor, quase todas as vezes,
no dia 31 de março. Em 31 de março de 2010, no último ano do segundo mandato do governo Lula, a Almir foi promovida ao posto de contra-almirante. Exatamente 4 anos depois, em 31 de março de 2014, na gestão de Dilma, ele subiu para o posto de vice-almirante. Em 25 de novembro de 2018, já com Michel Temer do MDB, ele alcançou o posto que ocupou até hoje, almirante da esquadra. Quer dizer, o golpistazinho nunca deveria ter chegado à patente de almirante, porque ele não é digno de usar a farda branca da Marinha, muito menos de ocupar tal patente, porque ele não entendeu um dos princípios fundamentais da Marinha, que é a honra. A finalidade das Forças Armadas, no artigo 2, diz: as Forças Armadas são instituições nacionais permanentes, organizadas sobre a base da disciplina hierárquica e a fiel obediência à autoridade do presidente da República. E isso está no artigo 161 da Constituição Federal. Pois bem, mas agora voltando aqui à delação premiada, o que mais despertou interesse na Polícia Federal foram as tratativas golpistas. Por causa dos detalhes inéditos, os investigadores decidiram assinar o acordo de colaboração, que foi conduzido pelo advogado, que ele não gosta de delação, né? O advogado lá, o César Bittencourt, mas foi ele que acompanhou, que conduziu e foi homologado no dia 9, lá naquele sábado, pelo ministro do STF, Alexandre de Moraes. Uma das suspeitas dos investigadores é que essas articulações resultaram nos atos golpistas do dia 8 de janeiro. Gente, temos mais de quilômetros de prova de que governo de Lula, governo de PT e ninguém da esquerda teve nada a ver com o que aconteceu do 8 de janeiro. Tudo isso foi plantado de semente da extrema-direita e do bolsonarismo. Mas aí, pra gente resumir tudo, o então Felipe Martins, sucessor especial de assuntos internacionais da presidência, levou um advogado constitucionalista para uma reunião com Bolsonaro no fim do ano passado, depois que Bolsonaro perdeu. Levou um padre também, mas até agora eu não sei por quem aí dizendo, mas eu não sei para que foi esse padre. Pronto, nessa reunião, o constitucionalista e o Felipe Martins apresentaram a Bolsonaro uma minuta de decreto golpista. O documento sugeria a convocação de novas eleições e autorizava o governo a determinar a prisão de adversários. Aí, segundo o Cid, Bolsonaro recebeu em mãos os documentos, mas não esboçou nenhuma reação. Aí a Polícia Federal investiga se essa minuta, se esse documento é o mesmo que foi achado lá na casa do Anderson Torres. Bem, depois disso, Bolsonaro pegou o documento e teve reunião com um militar de alta patente, mostrou parte desse documento. E o único apoiador, de acordo com o Cid, foi o comandante da Marinha, o almirante Garnier. Eu acho que compreendi. Então Lula, então Flávio Dino, então Alexandre de Moraes. Acho que as coisas estão muito claras e você já tem documento suficiente. Vocês sabem o que fazer. Sem anistia. Ainda estão aí? Já acabou. Aí, gente, só para terminar, deixa eu falar só uma coisa. Cuidado com o Arthur Lira. Aba 2.